UOL Corinthians. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Salve, salve a todos do UOL Esporte. Eu sou o Vanderlei Lima e estou na apresentação do podcast do Corinthians. Lembrando que todas as terças-feiras, aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Corinthians perdeu no Morumbi o clássico diante do São Paulo por 1-0, permanece com os 40 pontos. O Silvinho não pôde contar com o Fagner, que estava suspenso, e o William machucado. No próximo domingo, dia 24 de outubro, enfrenta em Porto Alegre o Internacional. Comigo, o setorista do Timão, repórter do Corinthians, Iago Rudá. Tudo bem, Iago? Fala, Vanderlei. Sempre um prazer estar gravando aqui mais uma edição do podcast UOL Corinthians. Semana complicada para o time do Silvinho, né? Derrotado no Morumbi, uma atuação apática no Majestoso. O São Paulo foi bem merecedor da vitória, inclusive, na minha opinião, poderia até ter feito mais gols ali pelo que apresentou no jogo. E o Corinthians se complica no Campeonato Brasileiro. Estacionou nos 40 pontos, está na 6ª colocação. E no próximo fim de semana pega o Inter, que é o 7º, que tem 39 e um jogo a menos. Ou seja, se o Corinthians perder para o Inter lá, sai da zona de classificação da Copa Libertadores. E para um time que a gente estava projetando ficar ali no G4, ficar na 4ª, 3ª posição, pode cair do nada para a 7ª colocação e se complicar no Campeonato Brasileiro. Vale muito, muito mesmo, questão de dinheiro, questão de projeção de imagem, questão de manutenção desse time, o Corinthians garantir essa vaga direta na Copa Libertadores da próxima temporada. Agora, Iago, o que eu percebi ontem daquele Corinthians que contratou Renato Augusto, William, Juliano, Roger Guedes, toda aquela empolgação, eles mostraram, né? Eles, eu digo assim, ou ele, o grupo do Corinthians mostrou esse grupo, motivação, inspiração, ganhou do Palmeiras, tal, do Bahia, mas faltou inspiração diante do São Paulo e projetando esse jogo que vai ter essa grande dificuldade, uma que é fora de casa. Então, outra é a questão do William, machucado, volta, não volta, mas faltou essa inspiração, está faltando algo para o Corinthians motivacional? Olha, Vanderlei, motivacional, eu sinceramente não sei. Eu acho que ontem o São Paulo entrou com sangue no olho, como a torcida do Corinthians gosta de dizer. O São Paulo entrou com a faca entre os dentes para ganhar o Majestoso e o Corinthians entrou para jogar mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Quando a Marília veio aqui, conversou com a gente no podcast, ela falou uma coisa que eu concordo muito e eu acho que vale a pena ser ilustrado. Um time igual o Corinthians, que não vai brigar para ser campeão, nem para ser rebaixado, ele não joga 38 finais. Ele joga algumas finais nesse campeonato. O Atlético Mineiro, o Flamengo jogam finais toda rodada, o Corinthians não. E esse jogo contra o São Paulo era uma final para o Corinthians, porque é um clássico regional, um jogo importantíssimo. O Corinthians faz um tempo já que não ganha no Morumbi, e o Corinthians entrou desligado em campo. O São Paulo, sim, entrou com vontade de vencer a partida e por isso venceu. Não só por isso, né? Mas também por isso venceu o jogo lá no Morumbi. Agora, questão de falta de criatividade, aí a gente tem que falar muito sobre esse time do Corinthians. Ontem, o Rogério Ceni colocou o Benítez para marcar o Cantillo e simplesmente matou toda a criação das jogadas, o início da construção das jogadas do Corinthians, né? Méritos ao Rogério Ceni, e acho que o Silvinho demorou muito, muito tempo mesmo para consertar isso no time do Corinthians, porque ele não conseguia ter a bola no meio de campo. O Corinthians não conseguia dominar, sair com essa bola trabalhada da defesa para o ataque. E aí o que aconteceu foi que utilizou muitos laterais, né? O Fábio Santos pela esquerda, o Duqueiroz que estava substituindo o Fagner pela direita, só que não são jogadores de criatividade, não são construtores. Então, apenas colocando o Benítez ali para marcar o Cantillo, o Rogério Ceni matou toda a construção das jogadas do Corinthians, e quando o Corinthians teve a bola, quando conseguiu ter a bola no campo de ataque do São Paulo, foi um time completamente previsível, sem criatividade,
e até os 40 minutos do segundo tempo, quando o Jô entrou, quer dizer, o Jô entrou um pouquinho antes, mas até o Corinthians começar a chuveirar um monte de bola na área de São Paulo, tinha só 3 finalizações na partida. Então, ofensivamente, foi uma das piores atuações do Corinthians nessa temporada do Campeonato Brasileiro. O Silvinho tem um problemão para consertar aí para as próximas temporadas, porque mesmo com o elenco Juliano, Renato Augusto, Roger Guedes, o William está machucado, mas o GP é um bom construtor, o Gustavo Mosquito consegue criar jogadas pela linha de fundo, tem o Adson também. O Corinthians, desde o jogo contra o Bahia, desde o jogo contra o Fluminense e São Paulo, é um time completamente previsível na construção das jogadas de ataque. Tá. Agora, contra o Internacional, projetando este próximo adversário, onde o Corinthians pode perder na pontuação a colocação para esse mesmo adversário, que é o Internacional lá em Porto Alegre. O Silvinho não poderá, vai ter o retorno do Fagner, a lateral, mas ele não poderá contar com o João Vitor, zagueiro, é isso? Exato. O Corinthians não vai ter o João Vitor no jogo lá em Porto Alegre. Ontem ele recebeu o cartão amarelo. Quem viu o jogo viu ali que teve uma briga entre o Lisiero e o Duqueiroz. O João Vitor veio da zaga empurrando o Lisiero igual um trem desgovernado. Por isso levou o cartão amarelo. Na minha opinião, se fosse o vermelho, tanto para o Lisiero como para o João Vitor, não seria o mais justo, inclusive. Mas o João Vitor recebeu o terceiro amarelo e está fora do jogo contra o Inter. É um jogador que vai fazer muita falta. É um jogador constante, de longe uma das revelações do Corinthians nessa temporada, talvez seja um dos melhores defensores do Campeonato Brasileiro, e vai fazer falta. A tendência é de que o Silvinho coloque o Raul Gustavo para jogar ao lado do Gil. Então, o Raul Gustavo deve ir para a esquerda, fazer dupla com o Fábio Santos, e o Gil vai vir para a direita para jogar com o Fagner. E o Fagner, que estava suspenso para o Majestoso, não jogou, o Duqueiroz ocupou a posição no Clássico, ele volta para jogar contra o Inter, essa que é uma decisão aí para o Corinthians em termos de classificação, jogo extremamente importante mesmo para o Corinthians, essa partida contra o Inter, porque é um adversário direto na briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. E o William, o que acontece com o William? Voltou ao Brasil, ao Corinthians, mas machucado, lesionado, Iago? Exato, Vanderlei, exato. O William deve ficar fora aí um mês, pelo menos, chutando baixo um mês. Ele tem uma lesão na coxa esquerda, lesão muscular. Ontem, o Silvinho foi questionado sobre isso, relatou todos os fatos, desde o retorno do William ao Brasil, até a lesão contra o Fluminense, bem no comecinho do jogo contra o Fluminense, disse que os exames não apontavam problema, o William se comportava bem, não alegava dores, ele vinha treinando com bastante intensidade ali no CT Joaquim Grava e por isso não havia receio algum da comissão técnica em colocá-lo em campo. Mesmo com o William relatando dores nos jogos contra Red Bull Bragantino, Bahia, tendo ficado fora da partida contra o Sport no Recife, e aí ele veio se machucar contra o Fluminense e está fora por pelo menos um mês. É um jogador que vai fazer muita falta para o Corinthians nessa reta final do Campeonato Brasileiro, embora ele ainda jogue o Brasileirão. Ontem, a opção para substituir o William foi o Adson, que ele acabou não indo bem, mas o Corinthians tem o Mosquito, tem o Gabriel Pereira, tem o Adson, pode até, se for opção do Silvinho, colocar o Jô de centroavante como referência no ataque e trazer o Roger Guedes para a ponta, como ele já jogou algumas vezes nesse Brasileirão, mas com todo respeito a esses jogadores que eu citei, nenhum deles tem o nível técnico que o William tem, nenhum deles oferece o que o William pode oferecer a esse time do Corinthians. Ô, Iago, você já imaginou a frustração do torcedor do Corinthians, né? A sorte são essas vagas brasileiras para Libertadores, né? Um G8, de repente até um G9 coloca um brasileiro na Libertadores da América. Mas a frustração que pode ser para o torcedor do Corinthians, fato esse não acontecendo? Vanderlei, se o Corinthians não disputar a Copa Libertadores da América do ano que vem, no atual cenário, com essas contratações, com tudo que a gente viveu aí nos últimos 2 meses,
vai ser uma completa tragédia ali no Parque São Jorge, porque o clube, essa diretoria aí, presidida pelo William Monteiro Alves, projeta e muito essa vaga na Copa Libertadores. E não é só a vaga, precisa ser a vaga direta, porque o Corinthians é um clube que tem um trauma de pré-Libertadores, caiu para o Tolima já, caiu para o Guarani do Paraguai recentemente, em 2020, e disputar uma pré-Libertadores que você tem dois mata-matas para disputar, tem umas primeira fase, depois mais uma outra, para aí sim você conseguir a classificação na fase de grupos. Vai ser um problemão para um time que vai sair de férias, voltar sem ritmo, precisa acertar a questão de entrosamento, questão tática, e já no começo da temporada você tem confrontos tão decisivos, tanto para a sua temporada em termos de futebol, mas também em termos financeiros, que eu já acho que é o X da questão. Quando a gente fala de qualquer coisa sobre o Corinthians, a gente tem que pontuar o aspecto financeiro do clube. O Corinthians precisa mesmo, de verdade, os Corinthians têm a necessidade de conquistar essa vaga direta na Copa Libertadores, a vaga direta para a fase de grupos, para conseguir manter o fluxo de caixa, para conseguir pagar esses reforços que contratou, para conseguir trazer novos reforços. E aí eu pontuo aqui, o Corinthians tem um interesse, isso é público, todo mundo sabe, de trazer o Paulinho. Mas não é só o Paulinho, o Corinthians quer trazer outros jogadores de peso para montar o seu elenco na próxima temporada. E para que tudo isso dê certo, tem essa necessidade desse time de hoje garantir uma vaga ali no G4, G5, dependendo de como que fica a classificação do Campeonato Brasileiro, mas o Corinthians precisa ir para a fase de grupos da Copa Libertadores. E o que a gente observa nesse Corinthians, se você pegar grandes equipes, pega o Palmeiras do Alex, né, que também chutava, marcava gols. Você pega o São Paulo na época de Raí, que não era um atacante, mas chegava, fazia gols. Só que no Corinthians não dá também para ficar só pensando assim, no Roger Guedes, no Renato Augusto, no Giuliano, né? Quer dizer, eu apostava demais no Jô, nessa retomada do Silvinho no Corinthians como treinador, que o Jô, o futebol dele fosse aparecer, pelo menos podia ele não aparecer nas partidas, mas aquela coisa de centroavante, entendeu, Iago? Chega lá, marca, caixa, gol, é o que importa. E não está acontecendo essa fase com o Jô no Corinthians. E o Corinthians vai precisar desse matador para a próxima temporada. E hoje ele não tem. Quer dizer, até essa sequência de Campeonato Brasileiro vai ficar aí para o Roger Guedes, que não é um atacante, um centroavante de ofício, Giuliano, a mesma coisa, é um meia, o Renato Augusto é um volante, segundo volante. Ou seja, o Corinthians vai sofrer demais na questão, pelo menos eu analiso assim, na questão do ataque, na questão de marcar gols. Você entende dessa forma também? Eu entendo, concordo com você, Vanderlei. Eu acho que, apesar do Roger Guedes ter começado bem essa trajetória dele no Corinthians, aí, sendo o protagonista no ataque, e o Jô não estando em boa fase, eu acho que esse time do Corinthians, quando ele joga com um centroavante fixo, quando é o Jô que joga lá, ele fica completamente desequilibrado, porque o Corinthians passa a não ter profundidade, o Corinthians passa a não ter movimentação, e a bola praticamente não chega no Jô. Ontem, o que a gente viu no Morumbi foi uma tentativa desesperada do Corinthians de buscar um gol ali nos 5, 7 minutos finais da partida, chuveirando a bola em cima do Jô, de qualquer jeito, mas em jogadas trabalhadas, o Corinthians tem muita dificuldade. Então, eu vejo que não passa só pela presença de um matador nessa equipe, mas pelo que esse time vai fazer para que a bola chegue nele, né? Então, o Corinthians tem bons jogadores no meio de campo, eu acho que é um dos elencos do meio para frente, esse meio construtor do meio para frente, é um dos times, é um dos melhores elencos do futebol brasileiro hoje, considerando o time titular, mas tem muita dificuldade de jogar a bola ali, criar condições para que esse centroavante marque gols. O Jô, ele fez um gol contra o Bahia, está na reserva, não vem bem, mas ele é sim um bom finalizador. O Jô, ele tem um bom histórico para fazer a função dele.
mas quando ele joga como referência no ataque, o time simplesmente não dá condições para ele marcar os gols. Não tenha dúvida. Bom, agora intervalo, daqui a pouco mais do Corinthians, comigo, Vanderlei Lima, e com o repórter Iago Rudá. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade. Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brama.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. E cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. De volta com o podcast do Corinthians, eu, Vanderlei Lima, na apresentação, ao lado do repórter Iago Rudá. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. O Corinthians perdeu para o São Paulo e agora enfrenta fora de casa no próximo domingo, dia 24 de outubro, o Internacional. No caso, fora de casa, em Porto Alegre. O que pode trazer de consequências negativas ou positivas, né? O que você acredita que o Silvinho, o Iago Rudá, trouxe assim de aprendizado desse duelo que ele teve com o Rogério Ceni nessa partida contra o São Paulo, projetando o próximo adversário, que é o Internacional, fora de casa? Eu espero que muito, Vanderlei. Espero que o Silvinho tenha tirado muitas lições aí do que precisa ser feito e principalmente do que não fazer em relação a esse jogo contra o São Paulo. Comparando o que o Corinthians fez no Morumbi e o que a gente espera que seja feito no Beira-Rio, eu acho que o principal fator aí que pode acarretar sucesso para a equipe do Corinthians é entrar ligado e saber a importância do jogo para a sequência da temporada, para a sequência do Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians perdeu ontem porque enfrentou um São Paulo muito ligado nos 10 primeiros minutos, enquanto o Corinthians ali estava meio adormecido, esperando o São Paulo atacar, não conseguia ficar com a bola. Muito provavelmente, por estar jogando em casa, por ter a torcida, o Internacional faça a mesma coisa lá no Beira-Rio. Então, esse time do Corinthians precisa estar ciente de que vai ser pressionado no Beira-Rio e precisa saber se defender, precisa saber equilibrar a partida, precisa ser competitivo do início ao fim, não só em determinados pontos da partida, né? E para esse jogo contra o Inter também, eu acho que o Silvinho precisa encontrar soluções para que ele faça os pontas dele serem mais participativos junto com os meias, porque parece que são blocos diferentes. Quando o Corinthians ataca pelo meio, ele não triangula com os meias. E quando ataca pelas pontas, pelo menos o que aconteceu ontem, foi um lateral e um ponta. O meia, ou o Renato Augusto pela esquerda, ou o Juliano pela direita, não aparecia para ajudar nessa construção das jogadas. Então o time estava desconexo, o time estava muito separado no aspecto ofensivo. Isso precisa ser trabalhado aí para o jogo contra o Inter. O Corinthians vai ter tempo, treina hoje. Para quem não sabe, a gente está gravando aqui na manhã de terça-feira, dia 19 de outubro. O Corinthians treina hoje no CT Joaquim Grava, vai treinar aí a semana inteira até o jogo contra o Inter no domingo, lá no Rio Grande do Sul. Então, o Silvinho deve estar com a cabeça cheia aí por conta do que aconteceu no Majestoso, mas vai ter muito tempo para trabalhar essa equipe, para formar um time competitivo para essa partida aí tão importante contra o Internacional. E no primeiro bloco nós falávamos, né, do William, do retorno do Fagner, a lateral, mas não pode contar com o João Vitor, zagueiro titular, uma grande revelação no Corinthians, né, e que está à disposição do Silvinho, porém está suspenso, não joga contra o Colorado. E o William, nós falamos, né, do William, mas qual a possibilidade dele voltar logo à equipe titular do Corinthians, Iago?
O Vanderlei, acho que ainda não tem uma definição de quando o William volta, de cravar um jogo ou cravar uma data. Porque, assim, o William, lesão muscular, o bom é que você não precisa fazer cirurgia, você não precisa ter intervenção cirúrgica alguma. O William está trabalhando ali com os fisioterapeutas do Corinthians. Quando ele estiver melhor, ele vai passar por um período de readequação física, né? Vai treinar com os preparadores, primeiro sozinho, depois com bola, aí vai fazer um aquecimento com o grupo, depois volta para a preparação física até ele ser liberado. Então, acho que pelo menos um mesinho aí, chutando baixo, um mês e pouco, para o William ser desfalque no Corinthians. E aí, deixa eu ver aqui a tabela do Corinthians. Em um mês, quantos jogos o Corinthians vai fazer? Ó. Hoje é dia 19, eles têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O William perde pelo menos aí mais 6, 5 rodadas do Campeonato Brasileiro, deve voltar lá para a reta final mesmo, ali contra o Atlético Paranaense na 36ª, o Ceará na 35ª. Mas, repito, isso não é uma informação passada pelo departamento médico, é mais uma percepção feita aqui. Acompanhando lesões parecidas, o tempo de recuperação é mais ou menos esse. Então, varia de atleta para atleta, depende de como que o William vai se portar com os estímulos dados pelos fisioterapeutas, pelos preparadores físicos, de como o Silvinho vai querer utilizar o William quando ele tiver à disposição, mas o William deve voltar bem na reta final mesmo do Campeonato Brasileiro, lá na partida contra o Ceará, 35ª, Atlético Paranaense, 36ª. Vai demorar um tempinho aí para o William voltar. Qual é o grau da lesão do William? Na verdade, eu não sei o grau da lesão, porque o Corinthians divulgou pra gente que foi uma lesão na coxa, na posterior da coxa esquerda, mas é uma lesão um pouquinho mais grave. Não é uma lesão muscular tão simples quanto outras. De qualquer forma, o tempo de recuperação deve ser esse mesmo, Vanderlei. Uns 30, 40 dias. Faltam 11 jogos para o Corinthians, estamos gravando hoje, terça-feira, dia 19 de outubro, o Corinthians tem o Internacional e depois mais 10 jogos e termina o Campeonato Brasileiro. De repente, o grau dessa lesão do William pode tirar ele do Campeonato Brasileiro, de repente. Por quê? É lesão muscular, é grave, depende do grau. Até ele voltar, a recuperação, o recondicionamento físico. Olha, é uma situação delicada para o William e, lógico, para o Silvinho, que é o treinador, que precisa de um jogador com quilate, com a qualidade que tem, principalmente nesse setor de meio campo. Que, na verdade, nesse último jogo, ou nos últimos jogos, eu não senti, Iago, o Corinthians tão criativo, né? Ou um pouco criativo como foi nas outras partidas. Você viu dessa forma também? Não, concordo plenamente com você, Vanderlei. Esse é o grande problema a ser resolvido hoje no Corinthians. Contra o Fluminense, o Corinthians teve uma rara chance clara na partida, que foi justamente quando o Silvinho inverteu o Mosquito com o Gabriel Pereira. Jogou o Mosquito, que é destro, na esquerda, e jogou o Gabriel Pereira, que é canhoto, na direita. E foi, cara, ele mudou, foi questão de 1, 2 minutos depois, cruzamento do Mosquito para o Gabriel Pereira, o gol que garantiu a vitória do Corinthians contra o Fluminense. Mas se não fosse essa jogada isolada, o Fluminense até merecia mais ter vencido o jogo em Itaquera, porque criou mais do que o Corinthians. O Cássio fez pelo menos 3 defesas difíceis naquela partida, porque o Fluminense conseguiu neutralizar o Corinthians. Como eu falei no começo do podcast, o Rogério Ceni foi muito bem a colocar o Benítez para marcar o cantinho, o Corinthians não teve saída de bola, e quando tinha bola no ataque, a defesa do São Paulo estava toda montada, então o Corinthians rodava a bola da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, mas simplesmente não conseguia finalizar, porque em algum momento ou era desarmado, ou o Paulo tirava a bola para o lateral. O Corinthians, de fato, foi neutralizado pelo São Paulo e tenha certeza que o Aguirre acompanhou esse jogo, vai repetir o que o Rogério Ceni fez, vai repetir o que o Fluminense fez para neutralizar as investidas do Corinthians. Então, esse é o grande trabalho do Silvinho nessa semana, encontrar soluções para que faça Renato Augusto, Juliano,
Gustavo Mosquito, Gabriel Pereira, Adson, seja quem for que ele vá escolher para o jogo contra o Inter, esses caras precisam criar condições de fazer gol, o que não aconteceu contra o São Paulo. Sim, e vai ter o reencontro, né, do Edenilson, ex-Corinthians, contra a sua ex-equipe lá no Sul, né, lá em Porto Alegre, no Beira-Rio. Exato, o Edenilson que na última vez, no ano passado, 38ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele faz um gol que daria o título para o Internacional já nos acréscimos do segundo tempo, daria um título aí depois de muito tempo, um título brasileiro depois de muito tempo para o Internacional, mas o gol, ele estava impedido, o gol foi anulado, o Internacional não conseguiu o título brasileiro, mas um jogador que foi bem no Corinthians, né? A torcida do Corinthians é aí mais atenta, que se lembra dos fatos, se lembra, o Alessandro, que foi capitão da Libertadores, capitão do Mundial, ele apenas esteve lá em campo porque o Edenilson se machucou durante a fase de grupos do Campeonato Brasileiro, mas ele era o titular da posição, jogador que foi importantíssimo, mas depois daquela lesão ele perdeu a vaga para o Alessandro e as coisas aconteceram da forma como aconteceram. Corinthians campeão da Libertadores, campeão do mundo, mas o Edenilson, muito bom jogador, joga tanto de lateral, de volante, foi convocado aí recentemente para o Tite para defender a seleção brasileira, vai ser sim um problema para o Silvinho lá no Rio Grande do Sul. Agora, projetando, né, a equipe do Silvinho para domingo contra o Internacional, o Cássio no gol, o Duqueiroz jogou porque o Fagner estava suspenso, então o Fagner, se até lá nos treinos não acontecer nada, Fagner na direita, o João Vitor está suspenso. Qual é o nome do jogador que deve entrar? Vamos lá, Cássio, Fagner, Gil, Raul Gustavo e Fábio Santos, Cantígio como primeiro volante, sim. Gabriel Pereira na direita, Juliano, Renato Augusto, e aí na esquerda a dúvida, se ele vai com Gustavo Mosquito ou com Adson, pode até colocar o Roger Guedes ali na esquerda, se ele for querer jogar com o Jô. E na frente o Roger Guedes, né? Eu acho difícil que o Jô entre nessa partida como referência no ataque, e eu vejo o Silvinho dando uma vaga para o Mosquito, que foi melhor do que o Adson ontem lá no Majestoso. Então o ataque seria Gabriel Pereira, Juliano, Renato Augusto, Mosquito e Roger Guedes. Eu aposto nesse time para o fim de semana, o Vanderlei. Iago, faltando 11 jogos, colocando essa partida do Internacional, o Silvinho, eu entendo que tem que dar uma chacoalhada nesse time do Corinthians. Vocês querem uma vaga Libertadores da América? Queremos, então ou vamos ganhar, ou vamos lutar, ou vamos criar, ou vamos ficar na sorte de pelo menos ficar no G8, G9 e conseguir essa vaga para Libertadores da América. O Silvinho é muito de chamar os jogadores assim, né? Que nem o Fernando Diniz, colocando um exemplo só. Estou falando que é igual, mas de dar aquele chacoalhão? Não, sim. Eu acho que o Silvinho é um cara mais sóbrio, assim. Ele é um cara que tem o respeito de todos dentro do Joaquim Grava, tem o respeito dos atletas, tem o respeito dos funcionários, dos outros membros da comissão técnica. Ele é um cara muito sóbrio de conversar, de explicar o que ele deseja para a partida, mas no dia a dia, durante os treinamentos, ele não é esse cara de dar discurso motivacional e tudo mais. Ali no vestiário, prestes a entrar no campo, ele tem sim essa fala, a gente percebe isso nos vídeos que são publicados pelo Corinthians e conversando também com os atletas, com as pessoas que vivem esse dia a dia do clube, mas o Silvinho não tem esse perfil do Fernando Diniz de ser um cara que a todo momento quer motivar e estudar tanto seu time quanto seu adversário para conseguir seus objetivos. O Silvinho tem mais esse perfil, ele é um cara mais acadêmico, digamos assim, Vanderlei. É verdade, porque também trabalhou na Europa, perde-se um pouco daquela coisa sul-americana, né? Mas o papo tá bom, está terminando o podcast do Corinthians. Te agradeço demais, Iago Rudá, pelas suas informações e pelo trabalho ontem no Morumbi, lógico, acompanhando essa semana todo o Corinthians até o próximo jogo contra o Internacional em Porto Alegre no próximo domingo. Muito obrigado. Boa, valeu, Vanderlei. Sempre um prazer gravar o podcast. E para o pessoal que nos acompanha, fiquem ligados aí na página do Corinthians, no UOL, né? A gente está sempre trazendo informações sobre o que está acontecendo. Tem o nosso feed também que a gente dá informação em tempo real sobre todo o universo Corinthians, questão
política, questão administrativa, o time está treinando ou não, se o Silvinho está mexendo no time, enfim. Tudo que acontece sobre o Corinthians, você tem as informações lá na página do clube no UOL. Fiquem ligados lá, porque a gente trabalha muito para oferecer a melhor informação para vocês. Legal, termina o podcast do Corinthians. Eu, Vanderlei Lima, estive com Iago Rudá, repórter do Timão, sabe tudo do Corinthians. Edição de áudio, Amer Menegassi, coordenação Bruno Doro e Juliana Carpanês. Continuem aqui no All Sport com as informações do Corinthians. Terça-feira tem mais podcast, então até lá.